Teve uma situação de uma senhora que nós acompanhamos, o caso dela foi uma coisa realmente muito inédita e me trouxe, inclusive, muito entendimento sobre essas coisas, analisando ali o caso dessa senhora. Essa senhora, como muitas e tantas e milhões de outras mulheres, hoje em dia essa coisa está mais tranquila, né? Existe uma liberdade muito maior da mulher, mas até, sei lá, 30 anos atrás isso não acontecia, 20 anos atrás havia um julgo muito complicado dentro da família, com o marido, essa coisa toda, né? Vocês sabem do que eu estou falando, aqui não é novidade para ninguém. Essa senhora passou também por um cenário parecido com esse, teve um casamento muito difícil, com o marido muito rude, né? Muito, enfim, sem muita elegância no tratar, e essa senhora resolveu anular a vida dela nesse sentido, resolveu entrar em estado de negação com questão a desejos, questões sexuais, questões de afeto mesmo. Ela se anulou com tudo isso e se jogou nos seus próprios filhos, na criação dos seus filhos. Se vinculou inclusive a várias obras de caridade na própria igreja, onde ela, ali naquela comarca ali, ela estava vinculada, coisa e tal, e assim foi tocando a sua vida. Seu marido faleceu, essa senhora não teve nenhum relacionamento, nada, se dedicou realmente aos filhos, chegou no seu período também faleceu, e evidentemente por ela estar polarizada nos aspectos positivos, ela automaticamente no seu desencarne, como acontece com todo e qualquer ser humano, quando ele desencarna, ou pelo menos 99,999 acontece isso, tá? Automaticamente, por sintonia, essa consciência é alocada em uma determinada faixa da erraticidade espiritual, num determinado nível, dentro de um determinado domínio, e ali, por sintonia, inclusive, as consciências que estão lá, e pela própria polaridade dela, ali ela se estabiliza. Isso acontecerá comigo, acontecerá com você, acontecerá com todos. No caso dela não foi diferente. Novamente, como ela estava muito polarizada nesses princípios da vida, para ali ela foi, se estabilizou uma determinada cidadela astral, parecida com essas que a gente vê muito aí nas nossas literaturas espiritualistas, né? Como o Nosso Lar, esse tipo de coisa. E ali naquela cidadela ela começou a ter uma proximidade grande, porque o que nós aqui poderíamos chamar de um mentor espiritual, né? Uma pessoa que tinha um quilate ali um pouco maior, a recepcionou, inclusive, né? Aquilo tudo, tirando ali as dores do falecimento dela. Depois de um determinado período ali ela se vinculou, continuou a obra dela, inclusive, ali naquela localidade, coisa e tal, aprendendo, se vinculando. E esse mentor, sempre muito próximo dela, procurando instruí-la, encontrando as palavras certas para fazer com que ela começasse a dedicar uma certa atenção justamente ao que ela esqueceu lá na carne, em função das circunstâncias adversas da própria vida dela. Como eu já disse para vocês, essas questões estavam muito relacionadas ao campo afetivo, ao campo do relacionamento, ao campo sexual mesmo, né? Então, como essa senhora adormeceu isso nela, ela entendeu, inclusive, que isso era negativo, né? Que isso não era bom, ou pelo menos isso era passível de se viver sem, vamos colocar dessa maneira, né? Como ela foi tocando a vida dela, associou, inclusive, a situação nova dela a uma certa paga por ela ter feito essa opção positiva na vida dela, e aquilo estava esquecido, adormecido. Inclusive ela não levou na esportiva, né? Quando esse mentor começou de forma um tanto mais contundente, tentar orientar ela lá para que ela desse um olhar para isso, né? Esses grandes mentores, espíritos de escola dessas cidadelas, eles têm uma sensibilidade muito maior e acompanham, inclusive, há muito tempo aqui as encarnações dos indivíduos, tá? Então eles sabem do que eles estão falando. Mas essa senhora se negou a isso daqui, entendeu que isso era inapropriado. No português, claro, ali até ficou meio chateada ali com ele, porque a ousadia de fazer um comentário desse naipe para uma senhora, né? Enfim, imagina a situação, né? Com toda elegância lá, aquele mentor se afastou, aguardou ali os momentos, ia acompanhando ela em outros sentidos, coisa e tal.
Só que a partir de um determinado momento, essa senhora passou a demonstrar o que a gente poderia chamar aqui de uma certa agonia, uma agonia existencial, um certo nervosismo que ela não sabia de onde vinha. Isso começou a lhe incomodar, lhe incomodar, lhe incomodar, e ela começou a olhar a outros companheiros ali daquela cidadela com olhares diferentes, vamos colocar assim. Imagina o impacto, né, para essa senhora de começar a brotar de dentro de si uma determinada vibração da qual ela não quer viver, acha que é errado essa coisa toda, acha que passou por isso, que não precisa mais dessas coisas. E essa coisa foi tal que isso desestabilizou essa senhora e fez com que ela não conseguisse mais se sustentar naquele plano, naquele domínio. Ela caiu, como se diz muito aqui no ambiente dos estudos espiritualistas aqui. Ela desceu de graus daquele posicionamento onde ela estava e foi se assentar justamente aonde acomodava mais essa sintonia nova dela, essa sintonia que brotou ali dela. E ela foi parar ali realmente num ambiente muito absal, né? Numa cidadela no aspecto positivo. Se eu não me engano, essa senhora estava num plano de +2, alguma coisa assim. Nós dividimos aqui as faixas espirituais, aqui dentro do nosso modelo, a erraticidade espiritual, em 7 faixas positivas, 7 faixas negativas e o que a gente chama do meio. O meio é o que poderia ser chamado aqui na literatura espiritualista de umbral. No nosso entender, isso é uma palavra muito genérica. O que caracteriza esse meio, o que caracteriza o umbral, não é que ele seja negativo, é o conflito entre luz e trevas que acontece a todo momento. Então, quando você, de fato, cai para realidades mais negativas ainda, é mais equilibrado isso porque não existe esse conflito, mas no meio tem. As positivas são as positivas, negativas são negativas. Essa senhora foi parar justamente no contrário que ela estava, numa -2. E ali aconteceu uma coisa que talvez choque bastante vocês, pelo menos me chocou na época que eu tive acesso a essas informações. Essa senhora, ela foi, olha, não tem outra palavra para descrever não, ela foi profundamente violada durante muito tempo pelas outras consciências que estavam ali, que tinham esse mesmo nível de desequilíbrio que ela, e aquilo ali virou uma sandice de expurgo dessa energia dita sexual não resolvida, né? Isso foi muito chocante para mim ver isso na época, que uma limitação apenas, e note, ela não tinha nem a ciência disso, né? Bom, o mestre tentou passar alguma ciência para ela, ela se negou também, né? Então, cuidado aqui quando você tiver acesso a informações que você não é permeável, porque você acredita que isso não é bom para você, porque às vezes isso está chegando e será bom para a gente de alguma maneira. E ali aconteceu essa barbárie, se a gente pode chamar dessa maneira, porque é o que acontece de fato no expurgo ali das consciências tão negativo. Eu não acho, não. Os nossos estudos apontam que o que se chama de infernos e zonas abissais, eles não existem para castigar, mas sim para expurgar. E esse expurgo acontece de uma forma muito mais rápida lá, e daqui a pouco essa consciência volta para a carne aqui para continuar esse processo, né? Esse loop infinito aqui de encarna, desencarna, do qual aqui você já conhece a minha opinião com relação a isso. De novo, a gente não está discordando que isso daqui não seja positivo para as consciências, apenas é muito infeliz entender que essa é a única alternativa de evolução, né? Trazer os indivíduos de volta aqui para os determinados contextos, né? Enfim, uma coisa realmente muito desagradável. Azar dos azares, né? Ela nasce filha de quem? Do ex-marido. Né? Olha só, esses dramas da literatura espiritualista são umas coisas malucas, né? Enfim, eu não quero passar aqui pelo lado açucarado aqui da questão e nem romancear muito essa história, mas esse daqui é apenas um exemplo que eu gosto de dar para as pessoas, que nem sempre o que a gente entende de evolução espiritual, ou evolução em si, porque a evolução ela sempre acontece, a mudança sempre acontece, na palestra eu falo bastante disso daqui, nós precisamos realmente nos tornar permeáveis às 7 grandes virtudes que a gente chama que gera essa evolução.
da vida, né? São 7 grandes campos, e quando a gente se nega a algum deles, geralmente não apenas a gente entra em desequilíbrio, como a gente trava a nossa evolução. Então, muito cuidado aqui com você quando começa a entender que evolução espiritual significa ter mais proximidade com consciências, ter mais proximidade com espíritos ou com conhecimentos transcendentes, esse tipo de coisa, porque a evolução espiritual é uma coisa um pouquinho mais ampla, tá? Eu conheço pessoas aqui profundamente ignorantes desses assuntos, aqui em carne, né? E no seu desencarne a gente percebe que não era bem assim, né? A gente precisa ser mais permeável a isso. Então, a grande lição aqui dessa live, se é que é lição, não gosto de dar lição de ninguém, né? Bom, dizem que eu sou professor, né? Então talvez seja inerente ao cargo. Mas assim, eu não penso que nós devemos impingir nas pessoas determinados pontos de vista. Até vocês me desculpem aqui se eventualmente aqui essa história que eu comentei abalou ou chacoalhou aqui as suas convicções nesse ponto. Não é aqui a nossa ideia fazer isso. Muito menos aqui afrontar a crença dessas pessoas, de algumas pessoas aqui que acreditam que os relacionamentos sexuais sejam isso assado, né? Eu penso que até nesse campo a gente tem muito que aprender, tá? E olha que é um campo que a gente gosta bastante e acaba se dedicando ao entendimento disso. Mas mesmo assim, existe um oceano de informações ainda que nós não sabemos com relação a essa tal da troca da energia sexual, né? O porquê que isso é necessário. Nos cursos que eu dava de magia divina presencial, eu falava profundamente disso, né? Onde que a centelha divina, onde começa essa história que hoje nós chamamos de sexual, acontece muito, 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 muito antes até de estarmos na fase hominal, na fase humana, fase natural, como a gente chama aqui na nossa escola, nesse estágio. Mas, enfim, aqui o nosso recado hoje é apenas esse, para que nós ampliemos aqui o nosso entendimento do que supostamente seja a evolução e tratar a evolução espiritual como uma dessas coisas. Não estou dizendo de forma alguma que você não tenha que se desenvolver nesse sentido, até porque é um fato, somos aqui, a nossa vivência aqui é muito limitada e rápida, e é importante que a gente dê esse olhar, mas não esqueçamos aqui das outras coisas da vida, porque a evolução ela vai em vários sentidos, em muitos sentidos mesmo. E nós estamos longe, muito, muito, muito longe de alcançar os níveis finais dessa história aqui, que vão além, muito além da nossa jornada espiritual, quando a gente partir, quando a gente voltar, quando acabar a roda de Sansara, essa coisa toda, porque em algum momento, não só nós vamos deixar de ser o que somos ou o que estamos, aquele exemplo que eu sempre dou, né? Eu estou ali, né? Quando eu falecer, morrer, partir, será que eu ainda serei ali? Não sei, né? Vamos ver as minhas memórias, vamos ver os contextos, talvez até me entenda como uma outra coisa, mas seguramente para quando eu voltar aqui já não serei mais, e assim vai essa história. Mas em algum momento, sequer espíritos nós seremos. Olha só a grandeza do que eu estou falando. A finalidade, o pós dessa história, gostaria que acabasse com isso, mas não é. Pelo contrário, esses irmãos aqui, os nossos mestres aqui da tradição natural, eles comentam que a finalidade da consciência é ultrapassar a faixa celestial e a partir desse ponto nem eles sabem exatamente o que acontece. Nós temos aqui algumas suposições nesse sentido, eventualmente uma boa parte aqui das consciências mergulhadas, pelo menos aqui no nosso planeta, tem uma tendência nessa linha do futuro a retornar para esse grande oceano, né, ascensionar, aquela gota que um dia volta para o oceano, perde a sua individualização, embora nós tenhamos aqui algumas teorias que algumas consciências que estão evoluindo não retornarão ao Pai, né, que é como se coloca por aí. Mas isso é uma especulação nossa,